Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa segunda-feira. Começo falando sobre o triste caso que aconteceu no Campeonato Francês na rodada do final de semana, envolvendo o brasileiro Neymar. O atacante foi um dos envolvidos na grande confusão que marcou o final do clássico de ontem, na derrota por 1-0 do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marselha. O brasileiro reclamou de ofensas racistas que teriam sido proferidas pelo zagueiro espanhol Álvaro Gonçalves. Na etapa final, ele discutiu outra vez com o defensor e foi expulso. Na saída de campo, Neymar admitiu ter agredido o espanhol. Após a partida, o craque declarou nas redes sociais que só se arrepende de não ter batido na cara do jogador adversário. Cerca de uma hora depois, Neymar desabafou mais uma vez, criticando o fato de sua agressão ter sido analisada com o auxílio do VAR, mas as câmeras não terem flagrado o momento em que Álvaro Gonçalves o teria xingado de macaco palavrão. No primeiro tempo, o brasileiro já havia protestado com o quarto árbitro dizendo racismo no, como captado pelos microfones. Agora, não fica claro nas imagens se ele foi o alvo das ofensas neste primeiro momento. O lance aconteceu por volta dos 37 minutos. O árbitro Jérôme Brissard interrompeu o jogo para tentar entender o que havia acontecido. Álvaro reclamava com a arbitragem sobre uma suposta cusparada de Di Maria, que também alegou ter sido ofendido. O defensor do Olympique sugeriu a utilização do VAR para a apuração da confusão. E isso aconteceu apenas no segundo tempo, no lance que envolve Neymar. Após a partida, o diretor do Paris Saint-Germain, Leonardo, afirmou que espera um julgamento do caso. Abre aspas, não vou comentar o que ocorreu, passou na televisão, há imagens, há o áudio e o caso será julgado. Neymar me falou o que aconteceu, fecha aspas, disse ele. Já o zagueiro utilizou o Twitter para se defender. Ele publicou uma foto ao lado dos colegas negros do Olympique de Marselha com uma curta mensagem em seu perfil no Twitter e se mostrou contrário à discriminação, dizendo que sua carreira é limpa e que em sua trajetória nunca houve lugar para o racismo. A discussão continuou e Neymar respondeu ao jogador mais uma vez utilizando as redes sociais, dizendo para que Álvaro assuma o que disse. A gente vai seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente te conta por aqui, torcendo, claro, para que a justiça seja feita. Muito bem, vamos falar sobre o que aconteceu no final de semana no Brasileirão, porque a maior parte dos favoritos à conquista da competição tropeçou na rodada. Apenas o Atlético Mineiro venceu. No sábado, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Atletiba por 1-0. Já no clássico Sansão, resultado igual, 2-2 na Vila Belmiro. O Fluminense venceu no Maracanã o Corinthians por 2-1 com 2 gols de Nenê. O vovô continua on. Grêmio e Fortaleza empataram em 1-1 na Arena do Grêmio. O Atlético Mineiro venceu por 2-1 a equipe do Bragantino no Mineirão. O Bahia perdeu em casa na estreia de Mano Menezes, 1-0 para o Atlético Goianiense. O Ceará venceu o Flamengo por 2-0 no Castelão. O Goiás venceu no estádio da Serrinha o Inter, 1-0. Palmeiras e Sport ficaram no 2-2 no Allianz Parque. E o Botafogo perdeu para o Vasco no clássico carioca da rodada, 3-2 em um jogo de fortes emoções, um bom jogo disputado no Newton Santos na noite deste domingo. Com os resultados, a tabela ficou assim. O Inter é o líder com 20 pontos, Atlético Mineiro e São Paulo têm 18. O Vasco está em quarto lugar com 17 pontos. O Flamengo, assim como o Palmeiras, também tem 17 pontos. Estes são os times do G6. O Santos tem 15, o Fluminense 14, Ceará 13 e Fortaleza 12 pontos. Na parte de baixo da tabela, Atlético Goianiense e Grêmio têm 12 pontos. Atlético Paranaense e Sport 11, Corinthians e Bahia 9 pontos. Na zona de rebaixamento, o Botafogo também tem 9, Goiás e Coritiba 8 e o Bragantino, último colocado, com 7 pontos somados até aqui. O Brasileirão volta no final de semana que vem com a 11ª rodada, mas o Corinthians joga contra o Bahia no meio de semana em jogo adiantado. O São Paulo também já jogou a sua partida válida pela 11ª rodada com o Atlético Paranaense, resultado de 1-0 no Morumbi, no dia 26 de agosto. Na artilharia da competição, Thiago Galhardo tem 8 gols e Cano e Marinho estão na vice-liderança com 7 gols cada um. Agora, não ficou muito legal a imagem de Montenegro no Botafogo. Vazou mais um áudio do membro do comitê de futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. Em mensagem de voz de mais de 3 minutos, ele afirma que o Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. Abre aspas, o Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. O Vasco tem 160 vitórias, a gente tem 80. É o único clube que tem essa disparidade. Já vi jogos onde o Botafogo jogou melhor e perdeu.
com os grandes times, nós dominávamos o jogo e perdíamos, fecha aspas, diz um trecho do áudio vazado. Ex-presidente e homem influente no clube, Montenegro também reconheceu que existem alguns jogadores fracos no elenco alvinegro. Ficou mal, ficou feio aí pro Montenegro mais uma vez, com outro áudio vazado, dizendo que o Botafogo é o maior freguês da história do Vasco, hein? Que coisa! Olha, essa semana promete, hein? Tem Copa do Brasil, Libertadores e muito mais. A gente se encontra amanhã. Um forte abraço, pessoal! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Papo de Esporte. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM.